Então, questão 22, uma questão aí rápida, tá? Sobre um assunto também recorrente, né? Segundo Vasconcelos, o processo de educação escolar, por ser intencional e sistemático, implica na elaboração e realização, incluindo a avaliação, de um programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas em sala de aula. Denomina-se esse conjunto de atividades. O que é isso, né, gente? Então, vamos lá. A gente vai aqui analisar o enunciado. Segundo Vasconcelos, o processo de educação escolar, por ser intencional. O que quer dizer intencional, gente? Quer dizer que o processo de educação escolar, né, ele tem uma intencionalidade, existe uma razão, né, das pessoas que estão trabalhando nesse processo, trabalhando por esse processo, que existe uma intenção, tá, dentro do processo, ou seja, ele não é um processo isento de intenção, mas tudo que você faz na educação, dentro da educação e no processo de educação, tem uma intencionalidade por trás, tá? E outra palavra aqui, sistemático, né? Ou seja, ele precisa de um passo a passo, né? De uma organização sistemática, é um sistema organizado que você vai conduzir esse processo, né? Não é uma coisa aleatória que vai ser feita do nada. Então, ele tem uma intencionalidade, ou seja, ele tem uma razão de ser. As pessoas que tomam parte no processo de educação para organizá-lo, para construí-lo, elas têm uma intenção, tá? E ele não é um processo aleatório que vai ser feito de qualquer maneira, mas ele é sistemático, ou seja, ele exige um passo a passo, uma organização. Que isso vai levar a quê? Isso vai levar que, por causa da intenção, ou seja, por causa do que você pretende com o processo de educação, e por causa da necessidade de uma organização para que você alcance isso que você pretende, você vai precisar elaborar, né, e realizar um programa de experiências pedagógicas. Olha só, gente, aqui a gente não leu, né, um programa de conteúdos, tá? Um programa de ideias, um programa de conceitos, não. Nós lemos um programa de experiências pedagógicas. Então, aí você tem uma definição para o currículo, tá bom? Programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas na sala de aula e na escola. Por quê? Porque essas experiências são a tradução, tá? Elas vão atender à intenção de quem está construindo, conduzindo, elaborando o processo de educação, e elas vão organizar tudo que vai acontecer nesse processo para que essa intenção ela seja alcançada. E aí você vai precisar de um programa, e aqui a gente não chamou de programa de conteúdos, mas de programa de experiências pedagógicas, ou seja, tudo aquilo que é dado como conteúdo, lembra, ou que não é dado como conteúdo, mas que faz parte do processo de educação, vem a fazer parte do currículo, tá bom, gente? Nosso gabarito é esse aqui, a letra C. O que é o currículo? Programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas na sala de aula e na escola. Não é didática, tá, gente? Didática é o nome, né, o termo que se usa para você poder conceituar tudo aquilo que acontece no âmbito do ensino-aprendizagem, né? Desde o pensar, o planejar, o executar, o elaborar, tudo isso aí está dentro da didática. Então, ela não é só o programa de experiências, né? Que a pergunta é essa. Que vem a ser um programa de experiências pedagógicas para ser vivenciado? Isso é a didática? Não. A didática é o ramo, tá, da pedagogia que cuida, né, de compreender e de explicar e de falar sobre tudo que acontece no processo de ensino-aprendizagem. Então, não é didática. É o planejamento? Não é o planejamento, tá? Porque o planejamento, ele tem vários níveis, né? A gente tem um planejamento global, a gente tem um planejamento
né, vários níveis, e aqui não é o planejamento, tá? Porque aqui a gente está falando o planejamento, o que que ele é? O planejamento, ele vai tornar, né, ele vai trazer a organização desse programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas na sala de aula. Então, você tem um programa de experiências pedagógicas para poder ser vivenciada na sala de aula na escola, e o planejamento é a ferramenta que você vai usar para organizar como você vai colocar no seu dia a dia essas experiências pedagógicas que vão ser vivenciadas na sala de aula. Então, o planejamento é a organização desse programa, né, para poder trazer ela para a realidade, de forma que seja possível trazer essas experiências pedagógicas que estão propostas nesse programa para a sala de aula e para a escola. É como você vai fazer esse programa chegar na escola, chegar no aluno, chegar na realidade, tá bom? Então, quando a gente está falando de programa de experiência, nós estamos falando do pensar. E quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando do que a gente vai fazer para tornar isso aqui que foi pensado real. E é o currículo, tá, gente? O currículo é esse programa. O currículo agora, ele, como eu já falei algumas vezes, ele não tem mais a visão de que você vai só ter conteúdos, né? Que ele vai ser inflexível. Olha o termo que se usa agora, experiências pedagógicas, ou seja, pode ser de tudo um pouco e não necessariamente apenas conteúdos programáticos, fechados, inflexíveis, homogeneizados, ou seja, seguindo só uma vertente, só uma linha de pensamento, só uma cultura. Não, agora ele é heterogêneo, né? Ou seja, você traz várias ideias, vários pensamentos, várias culturas, né? De tudo que se tem de plural hoje na sociedade vai entrar nesse currículo e vai compor essas experiências pedagógicas, vai ser valorizado dentro desse currículo, tá? Então, hoje você tem um currículo aberto, um currículo flexível, um currículo para atender a todos, tá bom? Então, a visão de currículo, né, é o currículo crítico, que vai trazer experiências pedagógicas e não conteúdos, tá bom? Nosso gabarito é a letra C. O PPP nós já falamos dele um pouco, né? E é aquele planejamento, né, o projeto político pedagógico de uma escola, de uma instituição de ensino, que vai abrigar desde o que essa escola pensa, do que essa escola entende, do que essa escola, da intenção que essa escola tem enquanto escola, até o plano de ação, né, até isso se tornar realidade, todos os detalhes ali da organização, das metodologias, da didática. Então, é um documento, né, global que fala sobre como essa instituição vai funcionar, baseado em que pensamento ela vai funcionar e o que ela faz, né, e as atribuições de cada ente ali dentro dela para que ela funcione. Isso que o PPP faz. E o conteúdo a gente já comentou, né, que programa de experiências não quer dizer conteúdo. Tem conteúdo? Tem conteúdo. Mas também tem inúmeras outras coisas que hoje são abraçadas pelo currículo, entendidas como currículo. Então, você não fecha programa de experiência pedagógica, não é só conteúdo. Inúmeras outras coisas que também são abraçadas e que vão ser vivenciadas e trazidas para dentro da sala de aula. Tá bom? Então, gabarito aí da nossa questão, rapidamente, letra C.